É a segunda parte da videoaula desta meia natalina, enfeite de Natal, tipicamente britânico, é o tricô na agulha de crochê, sim, feito em crochê. Na primeira aula eu ensinei a fazer a meia, agora eu vou finalizar a estrutura da meia e ensinar o bordado e a alça. Agora é hora de fechar o calcanhar. Deixamos 20 pontos aqui em cima, 20 pontos aqui embaixo em aberto. E agora precisa fechar esse espaço. Então, eu vou pegar o fio. E eu começo assim, pula o primeiro ponto de base, primeiro ponto baixo, e começo a partir do segundo a trabalhar um ponto baixo em cada ponto de base. Trabalhei 18 pontos, são 20 aqui. O primeiro não fiz, eu pulei, trabalhei os 18 pontos e o último eu vou fazer unindo ele já com o outro lado. Ó, trabalhei um lado do calcanhar aqui, tenho que trabalhar esse outro lado. E já vou unir esse último pontinho aqui, ó. Eu vou fazer assim, eu vou pegar uma única laçada desse ponto aqui na frente, só uma laçadinha. E o primeiro ponto lá do outro lado também vou pegar só uma laçadinha, ó. Laço o fio, puxa pra frente, ficando com duas laçadas, laça e tira. E assim eu fechei o último ponto aqui, já unindo com o primeiro aqui do outro lado. E agora eu vou trabalhar aqui os 18 pontos baixos aqui até chegar lá na ponta. E aí falta fazer só um ponto aqui para fechar a carreira. E o primeiro ponto do outro lado aqui que ficou sem fazer, né? Porque eu comecei a partir do segundo. Então, eu vou pegar uma laçadinha desse último ponto. Vou pegar uma laçadinha lá do primeiro ponto do outro lado. Vou laçar e fechar. Laçar novamente e concluir o ponto baixo. Então, eu fiz a primeira carreira do calcanhar. Tá? Que a gente começa a fechar esse calcanhar, essa foi a primeira carreira. Vamos para a segunda carreira. Começo já a partir do próximo ponto a fazer um ponto baixo em cada ponto de base, num total de 16 pontos baixos. No cantinho eu pego uma laçadinha do último ponto, uma laçadinha do primeiro ponto lá do outro lado, fecho juntos e continuo fazendo um ponto sobre cada ponto de base, 16 pontos até fechar a carreira ali, unindo novamente o último ponto de um lado e o primeiro ponto do lado seguinte. Na terceira carreira serão 14 pontos baixos e uma redução em cada cantinho. Eu vou te mostrar como que tá ficando. Ó, quando a gente dobra, a gente percebe que o calcanhar, aquele espaço que tinha aqui, está sendo preenchido, olha. Tá vendo? Vai preenchendo o espaço. Então, só falta fazer as carreirinhas para finalizar aqui, esse canto. Faço mais carreiras, repetindo os pontos baixos e a redução nos dois cantinhos. É importante ir colocando assim na mesa e dando uma olhada para ver como tá ficando. Para acompanhar se não tá sobrando ou faltando pontos. E ele tá ficando certinho. Até que chegando aqui, ó, no finalzinho, onde tem apenas 3 pontos de um lado, 3 pontos do outro, aí eu já começo a trabalhar um daqui e um de lá, ó, pego uma laçadinha de um aqui, pego a laçadinha de um de lá e fecho com um ponto baixíssimo, já fechando mesmo esse calcanhar. Venho com uma laçadinha daqui, uma laçadinha de lá, fecho, ó, na realidade foram 2 pontos só e já não tenho mais pontos para trabalhar. Dou uma olhadinha para ver se tá
harmoniosa essa curva. Tá vendo? Ela tá suficiente. Ela tem uma curva aqui, ó, suficiente. Então, não preciso mais fazer pontos. Eu vou cortar o meu fio. Cortei o fio, puxo a ponta. Vou inserir a agulha lá dentro da meia. Vou puxar o fio para o lado do avesso. Depois é só arrematar lá dentro. Agora vamos fazer o cordão? Vou puxar meio metro aqui na trena. Pronto, meio metro. Eu preciso separar 1 metro de fio. Então, eu vou pegar aqui, ó, meio metro da trena. Dobro ele aqui no meio e puxo. Então, eu fiquei com 1 metro, tá? 1 metro de fio, você vai medir. Aí, eu faço a seguinte divisão. Aqui tá o meu novelo, ficou lá o novelo. E aqui eu tenho 1 metro de fio na minha direção. Eu vou fazer aqui uma correntinha. E agora eu vou trabalhar esse fio que tá na minha direção, que eu separei 1 metro, eu vou laçar a agulha com ele, assim, ó. Pego ele, passo ele pela agulha e seguro aqui, ó. Segura bem com os 2 dedos aqui. Aí, eu vou laçar o fio que vem lá do novelo e fechar essas 2 laçadinhas. Viu? Pego o fio aqui, ó, que tá na minha direção e laço a agulha. E aí, eu vou laçar o fio que vem lá do novelo e fecho essas 2 laçadinhas. De novo, o fio que tá na minha frente, que eu separei 1 metro, eu laço a agulha. O fio que vem do novelo, eu fecho as 2 laçadas. E assim, eu vou fazendo esse cordão, ó. Com o fio que tá na minha direção, eu dou uma laçada na agulha. Com o fio que vem do novelo, eu laço e tiro as 2 laçadas. E eu vou fazer o cordão para pendurar a meia. E eu trabalhei um cordão que já está com 25 centímetros de comprimento. Mais ou menos 25 centímetros. Tá suficiente. Já posso cortar o fio. Puxa a laçada aqui. Que aí ele já não desmancha mais. Ó. Então, eu tenho um cordão com 25 centímetros e ainda tenho fio aqui suficiente para amarrar esse cordão lá na meia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é prender aqui as pontas do próprio cordão. Vou laçar a agulha aqui em uma das pontas. Vou passar um dos fios por essa ponta. Ó. Aí, eu vou dar um nozinho. E o cordão tá pronto para colocar na meia. Bom, o lado certo de colocar o cordão é aqui, porque essa é a frente, né? Quando a gente olha, a gente sempre vê pela frente nessa posição e não o contrário, tá? Então, nessa posição. Então, o cordão vai ficar aqui. Tem que colocar ele pelo menos 1,5 centímetro para baixo aqui, ó. Não coloco na pontinha. Desce ele aqui, ó. Aí, eu venho em uma das laçadinhas aqui, ó. Pego pelo menos umas 2 laçadinhas da meia e passo uma das pontas do fio. Ó. E amarro. Ele já ficou no lugar, mas tá meio frouxo. Então, agora é bom pegar uma agulha de costura e dar alguns pontinhos para ficar firme no lugar. Com alguns pontinhos já consegue deixar bem firme. Agora é hora de gravar os nomes. Eu preciso distribuir de forma igual
a quantidade de espaço para cada letra e a altura. Para que elas fiquem do mesmo tamanho, eu tenho que definir onde elas começam, onde elas terminam e qual espaço que eu tenho para distribuir essas letras. Então eu começo marcando o espaço total que eu tenho disponível. Definido que o que eu vou bordar tem que caber nesse quadrado. Eu vou bordar 3 letras e fica mais fácil contar quantos relevos tem aqui, definir qual é o meio do quadradinho e começar pela letra do meio, que no caso vai ser a letra A. Eu vou bordar a letra D, a letra A e de novo a letra D. Começo pelo A, o meio tá exatamente aqui. Se o meio tá aqui, é aqui que vai ficar o meio da letra A. Eu já tenho aqui na agulha um fio bem fininho, esse fio vai ser um fio guia, que vai orientar para que eu faça o bordado bem certinho. E esse relevo aqui é o relevo do meio, eu já contei quantos relevos tem aqui, tem 11, esse é o do meio. Aqui eu vou fazer a letra A, ela vai ser o meinho da letra A, vai ser aqui, e ele vai pegar um relevo para a direita e um para a esquerda, utilizando 3 relevos para fazer essa letra. Aqui eu já faço a marcação da primeira letra, então sempre que for fazer o bordado começando pelo centro, a probabilidade de acertar a distribuição é maior. Faço o traço da letra D no próximo relevo e depois vou distribuindo aqui pontinhos, imaginando uma curva. E depois vou fazer a outra letra D no outro lado, antes do A. E eu vou usar um fio dourado para fazer o bordado e uma agulha de crochê número 3, que é mais fina do que a que eu usei para fazer a meia. Eu trabalhei com fio com agulha 4,5 milímetros e agora eu vou trabalhar com uma de 3 milímetros, que é mais fácil bordar com uma agulha mais fininha, tá? Eu prefiro começar pela última letra porque é a posição que fica mais fácil para mim. Vou deixar mais ou menos uns 50 centímetros do fio aqui na ponta. Eu vou precisar dessa ponta para travar os pontos no bordado. Então, 50, 60 centímetros de fio você deixa aqui sobrando, isso é importante. Inserir a agulha aqui, eu venho aqui do outro lado e laço o fio, ó, tá dando para ver que eu lacei o fio e eu vou trabalhar em cada uma dessas correntinhas, desses pontos aqui, eu vou fazendo um ponto baixíssimo até chegar ali na parte onde tá marcado, que vai ser o finalzinho da letra, ó. Vou inserir a agulha lá dentro, vou laçar nessa agulha o fio do novelo, não é aquele fio, aquela ponta que eu deixei sobrando, é o fio do novelo. Eu laço na agulha e trago pra frente, ó. Fiz um ponto baixíssimo. Aí a gente vai apoiar aqui, ó, no próximo buraquinho. Cada buraquinho desse é uma carreira, laçar o fio lá e puxar. Ó, já fiz mais um pontinho. Cada buraquinho desse aqui, ó, é uma carreira. Então, eu vou inserindo a agulha ali, laçando ela lá e trazendo o fio. Laçando o fio do lado, a parte que vem do novelo, tá? E não a pontinha que deixou lá, ó. E de novo. Agora eu tenho que começar a fazer essa curva. Como eu vou jogar o fio pra cá, já olha direitinho para ele não ficar torcido. Vou inserir aqui, ó, no vãozinho aqui, ó, o próximo vãozinho, ó. E aí eu vou virar aqui a peça assim, que se eu virar fica mais fácil pra mim. A gente vai virando da maneira que fica mais fácil de trabalhar. Aí vem na próxima aqui e faz mais um pontinho. Vai fazendo e vai olhando se o resultado tá ficando bom. Mais um. Viu?
Vou tirando o fio, ó, já posso tirar todo esse fio que serviu de guia. Porque agora a letra está praticamente pronta. Falta o quê? Falta o último ponto. Terminei todos os pontos. Só falta um, eu puxo uma laçada um pouco maior, tá? Aí eu venho aqui com a agulha do lado do avesso e vou colocar a agulha bem no local onde esse ponto tem que chegar, ó. Esse ponto tem que chegar aqui, ó, no pezinho da letra D. Então, é aqui que eu vou colocar a agulha e vou puxar esse fio lá para trás. Então, agora eu entro com aquele fio que eu deixei em espera. Aquele pedaço de fio que eu falei para deixar, eu vou passar esse pedaço de fio, essa ponta, aqui, ó, nesta laçada e ajustar a laçada. Olha, terminei a letra, o fio ficou lá para trás, não vai soltar, não vai escapar. Já subi a primeira perna da letra A e agora eu vou mostrar como terminar essa letra. Aí, antes de terminar a letra, é sempre bom olhar para ver se tá regular, se tá em ordem. Se tiver algum pontinho assim meio estranho, a gente pode vir aqui, ó, com a agulha ajeitando ele. E eu gosto de contar, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos. E do outro lado também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, tá na mesma quantidade. Então, eu faço assim, já tiro aqui esse fio. Esse fio já não é mais necessário. Aí, aqui, o A eu também tenho que encerrar. Então, eu vou desfazer esse último ponto, ó, vou desfazer. Tá vendo? Desfiz o último ponto, pego a laçadinha do ponto anterior, né? E venho com a agulha aqui, exatamente aonde o ponto tem que terminar, e levo essa laçadinha para trás. Eu vou pegar aquele fio, aquele que tá ficando em espera aqui, aquele do comecinho, e vou passar por dentro da laçada para travar, para que o ponto não se desfaça. Bem posicionando, eu vou posicionar a agulha aqui bem encostadinho aqui, ó, bem encostadinho aonde eu vou fazer o traço do A. Encosto bem nesses pontos daqui, encosta bem a agulha, pega o fio lá, o fio do novelo, sem puxar. Se eu puxar esse fio com força, eu vou desfazer, eu vou apertar, né, os pontinhos que eu já fiz. Então, pego delicadamente, ó, já trouxe pra cá, né? E vou fazer aqui os pontinhos, bem delicadamente. Acho que aqui cabem 4 pontinhos, hein? Ó, fiz 3 pontinhos, né? O último eu não faço. O último eu encosto bem a agulha aqui, no próximo aos pontos aqui, não é? Vou dar uma aumentadinha aqui na laçadinha e vou levar ela pra dentro. Eu vou pegar o fio, aquele fio da pontinha, não é? E passar por essa laçada. E só então eu dou uma ajustada de leve, sempre de leve, tá? Essa ajustada que dá na laçada. Ó, já tenho 2 letras prontas. Falta outra letrinha D. E aí eu vou fazer o quê? Vou pegar o fio do novelo. Ó, fio do novelo, que é esse aqui.
Esse é o fiozinho que tá servindo para eu travar. Os outros fios eu deixo ali. Aqui atrás vai ficar essas linhas corridas aqui, tá? Poderia ficar bonitinho só com os pontinhos, mas não tem jeito. Se eu não travar o fio se eu não travar os pontos com esse fio aqui, ele vai desmanchar. Para não fazer essa baguncinha aqui, seria necessário cortar o fio a cada letra ou a cada parte da letra, como o A aqui, cortar, arrematar. E eu prefiro fazer assim, sem cortar o fio. Vou com o fio inteirinho, até só vou cortar quando terminar todas as letras do bordado. Então, vou fazer assim, né? Vou começar a fazer essa letra D pela curva, tá? E termino ela depois com a parte reta. Então, eu vou começar pela curva aqui em cima. Sendo assim, eu vou pegar o fio do novelo, trazer aqui pra cima. Sempre que eu trago o fio, eu só dou uma olhada pra ver se ele não tá enroscado em nada, se ele tá fluindo tranquilo aqui, ó, desde a última letra, né? Tá tudo tranquilo? Então, eu começo a fazer os pontinhos. Vou ajeitar aqui a meia pra ficar melhor pra mim. E o último pontinho, a gente já sabe, o último ponto, ele vai lá pra dentro, a gente leva a laçada pro lado do avesso. E agora, aqui já terminou as letras, agora é hora de cortar o fio e arrematar. Corta o fio, arremata e podemos tirar a marcação. Essa é a conclusão do trabalho, ó. Esse bordado dá um super efeito. Um super efeito, uma valorização muito grande na peça.